hoje nós trouxemos para vocês o resumão da 6ª temporada de Peaky Blinders. E já tem resumão de todas as temporadas aqui no canal. Thomas recebe ligação da Laura, do Ira, revelando que os soldados do exército republicano irlandês foram os responsáveis por matar o Aberama e o Barney, pois precisam manter o Mosley vivo. Ela também revela que mataram a Polly para mudar a estrutura da organização do Thomas, que agora deve compreender suas limitações e apoiá-los. Com a morte da Polly, os Shelbys ficam abalados e o Michael culpa o Thomas por tudo e promete vingança. 4 anos se passam, o Thomas tenta ser um novo homem e para de beber. Ele viaja para a ilha de Miquelon, que pertence ao território francês, para se reunir com os americanos e tratar dos negócios de importação e exportação. O Michael vai na reunião. Eles não se falam desde a morte da Polly, e o Thomas revela que nos últimos 12 anos os homens da ilha faziam transporte ilegal de uísque, mas agora com a legalização do uísque, eles têm a oportunidade de usar o sistema da ilha para contrabandear ópio. Ele quer entrar no mercado americano e entregará a mercadoria por 5 milhões. Além disso, como prova de confiança, o Thomas informa que os americanos têm um informante dentro da organização de Boston. Após isso, Thomas faz uma ligação e denuncia o Michael, que está carregando ópio, para que o Jack se veja em um dilema entre tirar o Michael da prisão e ficar mal com o Salão Oval ou deixá-lo preso e afetar a sua imagem em Boston. O Michael acredita que foi o informante que o denunciou e pede que a Gina fale com o Jack para libertá-lo, mas ele não o liberta. Já o Thomas vai ver o Jack, mas a Gina fala por ele e nega o acordo com o Thomas, pois o Jack irá comprar as licenças das maiorias das destilarias e não se envolverá com o ópio. Então o Thomas deixa claro que se eles não fecharem o negócio, ele fechará com os judeus do leste de Boston, o que mexerá com a balança de poder da cidade. Após isso, ele visita o Michael e revela que foi ele que o denunciou e entrega uma carta da correspondência do Jack com o presidente dos Estados Unidos, mandando que o Michael continue na prisão até que a imprensa perca o interesse. Ele tem monitorado o Jack e deixa claro que quando o Michael for solto, eles devem fechar o negócio e depois seguir caminhos diferentes. Então Thomas volta para a Inglaterra e se encontra com a Laura e conta que o Jack recusou a proposta deles, mas ele descobriu que o Jack está viajando para a Inglaterra para medir a força de apoio ao fascismo na Grã-Bretanha e repassar para o presidente dos Estados Unidos. O Jack quer achar provas de que o fascismo vai prevalecer e ele pode apresentá-lo a Mosley e, com a ajuda dela, conseguirem trazer o Jack para fecharem o negócio. A Ada escuta a conversa e fica brava, mas o Thomas revela que está se infiltrando no fascismo para acabar com eles. Ele pretende passar todas as informações para o Churchill. Após isso, ele vai ver o Alf Solomon e revela que o tio dele foi morto e os judeus perderam Boston. Ele oferece a distribuição do ópio para dividirem os lucros e a família Solomon voltar ao poder em Boston. Depois, ele se encontra com o Jack e o convence que pode apresentá-lo aos fascistas em troca de fecharem o negócio. Entretanto, antes que ele possa prosseguir com os negócios, a sua filha Ruby começa a se sentir mal e é diagnosticada com tuberculose. O Thomas acredita que ela está amaldiçoada e procura por Esme, que revela que o Thomas entregou a Safira amaldiçoada para Bethânia, que entregou para a sua irmã Evade, e a filha dela morreu. Eles jogaram a Safira no rio e a Evade pode ter amaldiçoado a filha do Thomas para morrer com a mesma idade da filha dela. O Thomas paga a Esme para encontrá-la e convencê-la a quebrar a maldição, mas antes disso, a Ruby morre. O Thomas e a Lizzie ficam arrasados, então a Esme encontra a Evade e o Thomas a mata. Depois disso, a Esme revela que o Thomas se envolveu com a jovem Zelda antes de ir para o exército e eles tiveram um filho, conhecido como Duke, e em troca de ouro, se dispõe a enviá-lo até o Thomas. O Thomas volta a beber e quer finalizar o negócio de ópio para garantir dinheiro para toda a família e finalmente poderem descansar. Ele também começa um projeto habitacional para fazer algo bom, casas para caridade. Logo ele apresenta o Jack, Mosley e a Laura, que fortalecem os ideais fascistas e esperam que o Thomas abandone seu partido no momento certo. O Thomas finge estar do lado deles e fecha um negócio com o Jack, que abre as portas de Boston para o ópio de Thomas. Após isso, o médico Holford procura o Thomas e revela que ele está com tuberculoma, um tumor produzido pela bactéria da tuberculose. Ele não é contagioso, mas não é possível operar e vai torná-lo dependente no futuro até definhar. O Thomas tem tido convulsões e percebe que tem
cerca de 1 ano de vida e precisa se apressar para arrumar tudo para sua família. Após isso, o Finn se casa com a Mary e o Thomas apresenta o seu filho Erasmo, conhecido como Duke, para a família e coloca ele para trabalhar nos negócios. No princípio, o Duke tenta roubá-lo, mas o Thomas não aceita e deixa claro que seus negócios têm o lado da luz e da sombra e precisa dos 2 filhos, então o Duke aceita trabalhar com eles. O Thomas também se encontra com a Linda e a convence a ajudar o Arthur, que tem se afundado em drogas, em troca de fazer uma doação para a fundação dela. Além disso, o Thomas se encontra com a Diana e pede ajuda para conseguir financiamento para construir casas para caridade ao longo do canal, e os 2 dormem juntos, mesmo ela sendo noiva do Mosley. Após isso, a Lizzie descobre que o Thomas ficou com a Diana e se sente ofendida, pois ela é uma inimiga que a diminui. Ela decide se separar do Thomas. O Charles pede para ficar com a Lizzie e o Thomas permite. O Mosley também ameaça o Thomas, caso ele fique com a Diana após eles se casarem. Além disso, o Arthur descobre que o Thomas está doente e ele revela que irá garantir os 5 milhões para os Shelbys ficarem seguros e que está cuidando de contratos de construção habitacional. A companhia Shelby continuará ganhando dinheiro. Ele não quer que ninguém esteja com ele no fim, então irá se isolar. O Arthur não aceita bem, mas não tem escolha e o Thomas pede segredo. Enquanto isso, o Jack trama pelas costas do Thomas. Ele ameaça o Billy para que ele se torne seu informante e revele informações da organização Shelby e também solta o Michael para que ele mate o Thomas. Já o Thomas reúne os Peaky Blinders e também bola um plano e passa informações falsas para o Billy para surpreenderem o Jack e os irlandeses. Com isso, o Thomas viaja para fechar o negócio, enquanto o Duke toma a frente dos Peaky Blinders e manda o Finn matar o Billy, ou será banido dos Shelbys por ordem do Arthur. O Finn se recusa, então o Duke mata o Billy e declara que o Finn não faz mais parte da família Shelby. Já o Arthur bola uma emboscada para Laura e os irlandeses que se uniram com o Jack contra eles. Eles vão ao pub matar o Arthur, mas ele está esperando e mata ele, se vingando pela morte da Polly. Enquanto isso, Thomas chega em Miquelon para receber o pagamento do Michael, mas ele sabe que eles colocaram uma bomba no seu carro e manda o Johnny trocar a bomba de carro. Assim, os americanos são mortos e o Thomas mata o Michael. Após isso, o Alf surge e revela que restabeleceu o controle de metade de Boston e se casou novamente, e eles prosseguem com o negócio. Com isso, Thomas volta para a Inglaterra e manda explodir em sua casa para o projeto habitacional. Ele também reúne a família e avisa que ficará um tempo fora e manda que eles cuidem um dos outros. Então o Thomas viaja sozinho e passa 1 mês isolado. Ele decide tirar sua vida, mas tem uma visão com a Ruby, que avisa que ele não está doente e que ele precisa viver. Então ele vê no jornal a notícia do casamento do Mosley e da Diana em Berlim e descobre que o seu médico estava com eles. Ele vai confrontar o Wolford por ter mentido para ele, pois sabia que só ele mesmo poderia acabar com a sua vida. O Wolford confessa que o Thomas não tem o tumor, mas que ele está sim doente por conta da culpa. Então o Thomas revela que ele voltou e vai embora. A sua carroça é queimada e o Thomas segue. Gente, se esse resumão te ajudou, não esquece de se inscrever no canal. Essa série deu muito trabalho pra fazer. Também deixa o seu joinha pra divulgar esse conteúdo pra mais pessoas. Então é isso, galera. Tchauzinho!